Muito bem, queridos. É uma alegria podermos iniciar mais um jejum desta manhã e refletindo num tema que é muito importante: instrumentos divinos. Deus, ele tem o desejo de salvar todos os seres humanos, a sua criação como um todo. Nunca passou pela mente divina a possibilidade de deixar um ser humano de fora do plano da redenção. Isso tanto é verdade que Cristo veio e o seu sacrifício contempla a salvação para todos os seres humanos. Ao longo das Escrituras, nós podemos observar sempre a iniciativa divina em salvar o ser humano. Do Gênesis ao Apocalipse, você vai perceber que Deus sempre é aquele que dá o primeiro passo em nossa direção. E muitas vezes, a nossa atitude para as iniciativas de Deus é acabar correndo, se escondendo de tudo aquilo que Deus faz com muito amor. E quando nós olhamos para observar as ferramentas que Deus utiliza para salvar o ser humano, nós ficamos impressionados com o esforço que Deus faz, não apenas que Ele fez, mas com o esforço que Ele faz diariamente para chamar a nossa atenção para tudo aquilo que Ele fez por nós. Hoje nós vamos passar apenas por alguns desses instrumentos divinos, porque o tempo não nos permite falar sobre todos, e você vai ver que à medida que a gente for conversando, a mente vai sendo cada vez mais impressionada pelo Espírito e outras ideias vão surgindo. Mas o primeiro instrumento, não que seja o primeiro, né? O primeiro que eu quero conversar com vocês é o instrumento chamado igreja. Você talvez já tenha escutado algumas pessoas dizerem assim: eu adoro a Deus na minha casa, eu não preciso de uma igreja. Não, eu não gosto de estar em um grupo, naquele aglomerado de pessoas. Eu pratico aqui as minhas obras de caridade, eu não faço mal a ninguém. Então, não tem a necessidade de eu ir para a igreja. Inclusive, eu sei de pessoas que estão na igreja que o comportamento delas é pior do que o meu que está fora da igreja. Essas e outras justificativas nós encontramos ao conversar com algumas pessoas com o intuito delas argumentarem de que não é necessário participar de uma igreja, ou seja, o corpo de Cristo. Mas, amados, esse é um pensamento diabólico. Isso porque a igreja, ela é uma ideia divina. Não foram os discípulos que instituíram a igreja. A igreja, ela foi instituída pelo próprio Deus. E ela foi instituída para cumprir vários propósitos. E um deles é exatamente esse que nós vamos ler aqui agora. A igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir, e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio tem sido o plano de Deus que através de sua igreja seja refletida para o mundo sua plenitude e suficiência. Aos membros da igreja, a quem ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, compete manifestar a sua glória. Que texto tremendo! Veja, a igreja, ela é um instrumento de Deus apontado para a salvação dos seres humanos. Satanás, ele tem construído a ideia do isolamento, a ideia do distanciamento, a ideia do que basta você não fazer mal a ninguém, que não há necessidade de você fazer parte do corpo de Cristo. Mas, queridos, a igreja é um instrumento apontado para a salvação. E ela foi organizada por Deus para que nós possamos servir ao mundo, servir a nossa comunidade, servir aos nossos vizinhos. E ao mesmo tempo que vamos servindo, vamos também levando o evangelho à nossa comunidade, aqueles que estão perto, aqueles que estão um pouco mais longe e aqueles que estão mais longe ainda. Desde o princípio, tem sido o plano de Deus que através da igreja nós consigamos refletir
o poder e a autossuficiência de Deus. E você que é membro da igreja, assim como eu, temos a grande tarefa de refletir a glória de Deus para o mundo. Uma das estratégias de Satanás, é fazer com que, muitas vezes, as pessoas que estão na igreja enxerguem todos os defeitos das outras pessoas. E você não precisa se esforçar para enxergar os defeitos dos outros na igreja. Basta você olhar para o lado. Você não precisa nem sair de casa para encontrar pessoas defeituosas. E digo mais, basta você olhar no espelho, que você vai encontrar alguém que é cheio de defeitos. E quando Satanás faz com que os membros da igreja olhem o defeito e se afastem uns dos outros por conta dessas características ainda não transformadas, ele tem grande êxito em fazer com que aquela pessoa se esfrie na fé. Você que já fez uma fogueira sabe, se você quiser apagar um tronco, é só você tirar ele do meio das chamas. Se você tira ali um pedacinho de brasa e coloca ele para o lado afastado daquele monte de brasas, logo ele vai apagar. É uma experiência inquestionável. E o mesmo acontece com as pessoas em relação a estar dentro da igreja ou estar afastado dela. Veja, nunca cultive a ideia de que é melhor você estar fora da igreja do que você estar dentro dela. Apesar dos defeitos que as pessoas possam ter dentro da igreja, é melhor que você esteja ali, porque é um instrumento apontado por Deus para a salvação de outros e também para a sua salvação. Eu quero fazer um desafio para você nesta manhã. Você conhece alguém que se afastou da igreja de forma tão sutil, esfriou na fé e hoje está distante do Senhor? Eu quero que você faça duas coisas. Primeiro, que você mande para ela o meu áudio e o texto, esse primeiro aqui agora. E segundo, que você mande para ela uma oração. Grave uma oração e cite o nome dessa pessoa na oração. E diga que você está orando por ela e que deseja ardentemente o retorno dela para se aquecer novamente na igreja, que é um instrumento de salvação nas mãos de Deus.